Olá, boa tarde aos nossos seguidores, aos nossos colegas, colaboradores, amigos do roteiro geoturístico de Porto Nacional. Hoje nós estamos aqui para a nossa live falando de um dos pontos que nós destacamos no roteiro geoturístico aqui de Porto Nacional, que é um desses pontos aqui, que é o Rio Tocantins, né? É um dos pontos que nós abordamos no trajeto que realizamos a pé entre as ruas e edificações. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que estão aí entrando e prestigiando o nosso bate-papo. Deixem seus comentários. E agradecer a nossa colaboradora, a professora doutora Noeci Carvalho Messias. Por que eu quero agradecer a professora doutora Noeci Carvalho Messias? Ela, gentilmente, escreveu um texto baseado em várias referências que no final dessa live nós vamos disponibilizar. É um texto que vai falar sobre Rio Tocantins, lugar de memória para os portuenses. A professora doutora Noeci Carvalho Messias, baseada em sua dissertação de mestrado que defendeu em 2014 na Universidade Católica de Goiás, com o título da sua dissertação Patrimônio Cultural entre o Tradicional e a Modernidade com a chegada da hidrelétrica de Lajeado, Porto Nacional Tocantins. Então a Noeci cede esse texto para contribuir com todos nós nessa discussão da importância do Rio Tocantins em nossas vidas. Hoje, inclusive, nos remetendo a pensar e refletir sobre o reservatório da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. Bem, vamos iniciar então o nosso diálogo aqui, baseado no texto da professora Noeci. Ela traz o seguinte: a historiografia reconhece que o Rio Tocantins ele foi protagonista histórico não apenas no caminho da comunicação e do comércio, mas sobretudo como um difusor cultural. Vejam que interessante esse ponto, né? Então não é só num caminho de comunicação e comércio, e sim como difusor cultural. Professora Noeci traz em uma de suas referências o Frei José Maria Aldrin. O que ela diz? Que esse frei morou por muitos anos aqui em Porto Nacional e ele destaca o seguinte trecho: Porto Nacional teve um humilde princípio nos primeiros anos do século passado. Começou com um simples rancho de passador, isso é, de um pobre barqueiro que ganhava a vida passando viajantes de um lado para o outro do grande rio Tocantins. O movimento era constante, pois este ponto de travessia, já chamado Porto Real, achava-se entre dois povoados importantes da época, devido às lavras de ouro que faziam afluir muita gente dos sertões e das capitais de Goiás e da Bahia. Essas são as palavras do Frei José Maria Aldrin, então falando do nosso barqueiro aí, in memoriam Félix Camua, falando dessa travessia que ele fazia e da importância que era a navegação para o comércio. O que a professora Noeci também traz para nós aqui como discussão? Entre os séculos 19 e 20 não existia estrada em Porto Nacional. E o rio ele desempenhou importância na região devido às relações comerciais com Belém do Pará por meio do Rio Tocantins. Se não existiam as estradas, era pelo rio que se fluía tudo. O comércio, as informações, era o principal difusor. O processo de ocupação dessa região está associado ao transporte fluvial por meio do Rio Tocantins. Olha só, é sobre as águas desse grande rio que corriam toneladas do precioso metal rumo a Lisboa, a Portugal. É um rio de significância e importância, vejam só, é importante
a sua significância histórica, política, econômica e de comunicação para a região. E como acrescenta a professora Noeci, de difusão cultural. Então nós temos 5 aspectos de grande importância para pensarmos e refletirmos a importância do Rio Tocantins. O Rio Tocantins, trazendo uns dados do IBGE, ele tem aproximadamente 2.400 quilômetros de extensão. O Tocantins, o rio, desenvolve a sua maior parte do seu percurso paralelamente ao seu principal afluente, que é o rio Araguaia. Ainda, o rio Tocantins ele pode ser dividido, segundo o IBGE, em 3 trechos: Alto Tocantins, Médio Tocantins e Baixo Tocantins, sendo que o Alto do Tocantins tem a sua maior extensão em quilômetros. E Porto Nacional, que é a nossa cidade, onde nós desenvolvemos aqui o projeto Roteiro Geoturístico, que inclusive convidamos todos que nos estão assistindo esse diálogo. Estamos precisando de colaboradores, monitores, seja estudante do ensino médio, ensino superior, professores, aposentados, venha contribuir conosco nesse projeto que nós desenvolvemos no Centro Histórico. Bom, voltando ao Rio Tocantins, eu tenho uma imagem aqui, vamos olhar essa imagem. Essa imagem aqui já não é mais já do rio transformado, que é o reservatório da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. É uma imagem de um aluno do IFTO que fez a sua fotografia em um dos nossos projetos. Um projeto que era fotografar o turismo e meio ambiente, que nós realizamos junto ao Congresso Nacional de Ecoturismo no ano passado. Então aqui está a foto já, né, do reservatório da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães em Porto Nacional. Por falar na hidrelétrica, antes da implantação da hidrelétrica, que teve o seu enchimento final de 2000, início de 2001, antes disso, anterior à construção da hidrelétrica, existiam praias fluviais que se formavam no período de estiagem, essas praias fluviais naturais, e onde existe um grande saudosismo pelas pessoas dessas praias que se formavam. A beleza cênica dessas praias estava no desenho que surgia a partir de suas próprias cachoeiras e corredeiras, fazendo um recorte dentro do leito do rio com bancos de areia. Luiz Palacin, outro estudioso que a professora Noeci resgata, fala sobre a história de Goiás e faz referência à importância do Rio Tocantins. Nas primeiras décadas do século XIX, a capitania de Goiás encontrava-se em crise econômica devido à decadência do período da mineração. Bem, nessa época, o que Dom João VI adotou como estratégia? Ele pensou, bom, vamos então incrementar a navegação dos rios Araguaia e Tocantins. Nessa incrementação, canoas e montarias carregadas de algodão, açúcar, fumo, couros, solas, desceram o grande rio Tocantins, indo até inclusive as praças do Pará, principalmente entre os anos de 1805 e 1808. Então essa transição, toda essa movimentação em direção a Belém do Pará. Francisco Itani Campos, ao destacar a respeito da situação de isolamento de Goiás, ressalta que a mineração e a proibição
de utilização de outros caminhos, senão as minas auríferas, foram os fatores responsáveis pela suspensão da navegação fluvial pelos rios Araguaia e Tocantins e pela manutenção do isolamento. A professora Noeci, inclusive, traz no seu texto até o decreto que proibiu a navegação fluvial. A efetiva utilização desses rios teria favorecido o Estado a superar no passado o seu isolamento. Bem, o tempo vai passando, chegamos então no século XX, a partir da segunda metade do século XX, com a construção da rodovia Belém-Brasília, este rio perde a importância como via de comunicação e comercialização e atualmente é visto por parte da população ribeirinha como, olha só o que parte da população ribeirinha fala, rio afogado, devido à construção de barragens no seu percurso. Então, no momento em que se constrói a usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, que atinge 8 municípios, Lajeado, Palmas, Porto Nacional e sucessivamente, os ribeirinhos começam a dizer que esse rio está afogado. Os impactos causados pela construção das barragens foram as transformações que se processaram na cidade de Porto Nacional, em decorrência da hidrelétrica de Lajeado, no rio Tocantins. A formação do lago colocou mudanças no desenho da cidade, como na redefinição de um novo modo de vida, de reorganização, de reconstrução de um novo espaço geográfico para os moradores locais. Então percebemos aí todos esses impactos, né, de uma reconfiguração espacial, de modos de vida da população, com a transformação do rio em reservatório da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. Foi nesse contexto já da transformação do rio para o reservatório do lago que a professora Noeci estuda essas mudanças. Ela realiza a pesquisa em 2003, logo após o final de 2000, início de 2001, se dá o enchimento, né, do reservatório, e a professora Noeci em 2003 vem estudar e compreender o rio Tocantins como parte do mosaico da cidade de Porto Nacional. O que a professora Noeci faz? A partir do olhar dos moradores locais, ela busca a importância histórica do rio Tocantins, bem como os impactos causados na vida desses moradores. E por meio de depoimentos, ficou evidenciado a significativa importância deste rio como um bem cultural marcador das entidades portuenses. Vou repetir. Nos depoimentos coletados pela professora Noeci em sua dissertação de mestrado, fica comprovado a importância do rio Tocantins como um bem cultural, marcador de identidade dos portuenses. Bem, para quem está nos assistindo, eu vou lançar um desafio. O primeiro que responder esse desafio, espero que não pesquise no Google, vai ganhar um livro da editora Eduft, tá aqui a editora, e esse livro é sobre os discursos e o turismo, um diálogo no município de Porto Nacional, que vai retratar os discursos da comunidade em relação ao turismo praticado antes e após a constituição do reservatório da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, no rio Tocantins. Então, para quem escreveu, o que significa a palavra Tocantins? Tá aí o desafio. O primeiro que colocar na live a palavra Tocantins vai levar o livro. E depois disso também vai fazer um comentário sobre o rio Tocantins retirado desse livro.
Então vamos ver aí se alguém vai cumprir o desafio. Dando continuidade, a professora Neyci fala aí da importância cultural das identidades dos portuenses, né, do Rio Tocantins, e ela mostra o seguinte na sua dissertação. O estudo evidenciou ainda que o rio e as praias deste rio configuravam-se em lugares culturalmente construindo como espaço de sociabilidades, de diálogos e de convivência coletiva, tendo importante lugar de memória dos portuenses. E ela relata isso em 2 depoimentos que ela selecionou aqui. E eu vou ler esses 2 depoimentos. O Rio Tocantins era uma coisa muito importante para mim. Eu nasci e me criei na beira do Rio Tocantins. Em carreira cumprida, pelo lado de lá do Rio Tocantins, meus parentes, meu pessoal, tudinho, avô, mãe, morava lá. Nós fomos criados lá. Agora acabou tudo. Meus irmãos, um foi para um lugar, outro foi para outro lugar. Estão tudo longe agora, separados. Não achei vantagem nenhuma nessa hidrelétrica, só tristeza, porque o rio era de natureza e agora ficou só o lago. A gente não vê mais aquela alegria de pessoas no mês de julho. Esse depoimento, em seguida eu leio o segundo, esse depoimento traz uma reflexão. O rio, considerado pela muitos ribeirinhos, pela comunidade portuense como rio afogado, hoje nos traz a pensar como que esse lago, como que esse reservatório da usina pode ser melhor aproveitado, melhor utilizado, para que possamos desenvolver cada vez mais as atividades de lazer e turismo. E nesse momento de isolamento social que estamos aqui refletindo, pensando aqui nessa live sobre o Rio Tocantins, convido todos a pensar como que poderíamos melhor aproveitar o reservatório do lago. O Rio Tocantins, um outro depoimento que Neyci trouxe em sua dissertação. O Rio Tocantins era tudo pra gente. É como se fosse o pai e a mãe da gente. Era bom demais. Lá meus meninos pescavam, eu pescava, lavava roupas, a gente banhava. Nos finais de semana, sábado, domingo, a gente passava o dia todinho. Era banhando, era pescando, lavando roupa. Era assim. A gente sente muita falta do lugar da gente na beira do rio. Lá a gente não precisava comprar frutas. Fazia vazante. O verão todinho a gente estava plantando na beira do rio. E quando era no inverno, plantava também e tinha as frutas. Tinha tudo. A gente fazia feira, vendia na feira de Porto Nacional e de Taquara Alto. Não tinha preocupação com a comida e aqui na cidade tem que comprar tudo. É muito triste. Depoimento de uma pessoa da comunidade de Porto Nacional. Professora Neyci fala, por meio destes depoimentos e dos outros que tem lá na sua dissertação, observa-se que os mesmos perderam a base territorial de sua identidade e de sua memória. Isso é um lugar de memória, desapareceu. E essas mudanças abruptas, de repente de rio se transforma no reservatório do lago, trazem-lhes profundas tristezas. Loguinho nós estaremos lá, né? O Pablo, nosso monitor, está lá colocando esse texto da professora Neyci. Também gostaria de estar mostrando aqui
que nós temos também um pequeno trecho lá no folder. Lá no folder diz o seguinte: durante os séculos 18 e 19, a navegação pelo rio Tocantins era o meio de ligação, comunicação, abastecimento da cidade. No século 20, o rio ainda foi usado pelo transporte de alimentos, para transporte de alimentos e como via de comunicação e informação. A transformação da paisagem e as mudanças de função e sentidos do rio Tocantins ocorreram com a construção da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, a usina hidrelétrica de Lajeado, que foi iniciada em 1998 e o enchimento do reservatório ocorreu de outubro de 2001 a fevereiro de 2002. Então, se nós tomarmos como base um depoimento de um jovem que nasceu depois de 2001, hoje ele teria aí seus 17 anos, ele não vai ter essa memória das praias fluviais naturais que se formavam nos períodos de estiagem. Ele não vai ter esse lugar de memória para os portuenses com mais idade. Para o atual jovem, ele vai ter a memória já do reservatório, do lago. E aí fica a nossa reflexão. Como fazer com que a memória, o lugar de memória para os portuenses, sejam cada vez mais lembradas, cada vez mais. Poderíamos fazer através de placas informativas. Onde fica o Porto das Mangas? Aqui em Porto Nacional, que era o lugar onde os portuenses encostavam suas canoas. Qual era o trajeto que era feito do Porto das Mangas até em direção às regiões, às cidades auríferas circunvizinhas, como de Monte do Carmo e Natividade, que eram muito expressivas naquela época? Então fica aí uma reflexão de como nós poderíamos movimentar cada vez mais essa mobilidade, a mobilidade urbana, a mobilidade histórica. Então nós, enquanto equipe do roteiro, trouxemos essa reflexão. Tema que será estudado, inclusive, né, o nosso poeta Pedro Tierra vem muito falar ali do rio afogado. E tema que será estudado, inclusive, né, por uma acadêmica de letras que me relatou ontem que será tema da sua dissertação também. Então esperamos que essa nossa reflexão, baseada na professora Noeci, ela seja importante para esse nosso diálogo. Aguardamos vocês, queria fazer mais um convite, aguardamos vocês para a nossa live da próxima semana, no qual abordaremos na próxima semana, na sexta-feira, nesse mesmo horário, às 15 horas, com o texto de outro colaborador, vamos abordar o seminário, o Colégio Sagrado Coração de Jesus. Qualquer coisa, venham participar conosco efetivamente na equipe do Roteiro Geoturístico. Muito obrigada. Visite, siga nós no Instagram do Roteiro, Roteiro Geoturístico PN, e siga nós também, né, na nossa página do Facebook. Muito obrigada, um beijo e que ficamos refletindo sobre esse título magnífico, Rio Tocantins, lugar de memória para os portuenses. E que ficamos refletindo como melhor aproveitar hoje o reservatório do lago da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. Muito obrigada.